Pão de Queijo Connect, o podcast do empreendedor brasileiro. Sejam bem-vindos, nossos ouvintes, nossos espectadores, começando mais um episódio do Pão de Queijo Connect. Hoje nós estamos com uma convidada diferente aqui, gente. Seja bem-vinda, Amanda Soares. Muito obrigada. Olá, gente. A nossa diretora comercial, diretora de marketing, né? Sim. Contar um pouquinho da história dela. A minha história ainda tá começando, eu diria assim. É verdade, ela é tão novinha que tá começando, tá bem no início. Né, Amandinha? Conta um pouquinho ainda da sua infância, de onde que você é, onde que você nasceu, um pouquinho da adolescência, parte de escola, né? Então, eu sou de Betim, Minas Gerais. Eu estudei um tempo em escola pública, depois ensino médio fui para escola particular. No ensino médio, confesso que era uma dúvida muito grande o que eu seguiria. Me formei em publicidade. Que é normal, PUC. né? E a gente é muito novo, né? A gente Pensava em outra coisa sem ser publicidade e propaganda? Pensava. Arquitetura, veterinária, teatro, que eu fiz um tempo, mas eu nunca imaginei fazendo publicidade. Mas eu sempre vivi nesse mundo da criatividade, sabe? Minha mãe também, ela sempre trabalhou com artesanato, então eu sempre me aproximei da criatividade de alguma forma. Então aquilo era uma realidade, mas não na minha cabeça. Sim. Então eu fui conversando com pessoas, tanto de veterinária quanto de arquitetura. E aí, numa conversa com a conhecida, ela fazia publicidade e ela me contou desse mundo. Mas aí eu falava, mas eu não tenho criatividade para trabalhar com isso. Eu não tenho criatividade. Só que aí que tá. É um erro que todo mundo fala, que não tem criatividade, mas ninguém nasce com a criatividade. Desenvolve. A criatividade é adquirida em todo momento. Por exemplo, o fato de eu ter vindo aqui hoje, isso já me dá um repertório para mim criar coisas para clientes, para um crescimento mesmo, né, da gente. Viagem, tudo que a gente faz, principalmente diferente, que saia da nossa rotina, isso é um desenvolvimento da nossa criatividade. Porque às vezes as pessoas... mas você é muito criativa. Eu não sou criativa assim, mas é porque você não desenvolve a sua criatividade. Você fica muito na rotina ali, no mesmo. Exatamente. Naquela mesma coisa. A gente fala, né? Tem que se arriscar... Porque a criatividade, ela sai disso do comodismo, né? Então... E aí eu percebi, eu falei, gente, é isso. Publicidade é para mim. E realmente, quando eu comecei a faculdade, eu não fazia nada de design. Eu pedi meu pai um computador. No primeiro semestre, eu já comecei a trabalhar com redes sociais. Assim, uma coisa bem crua, mas eu já conseguia cliente. E já foi estudando? Já fui estudando, aprendi tudo no YouTube, Photoshop, Illustrator. Aprendi ali, por ser nova também, já estava mais ligada à tecnologia, né? Sim. Há 8 anos atrás, a tecnologia, principalmente redes sociais, não era tão forte como é hoje. Sim. E aí eu fui, comecei, tinha meus clientes... Mas não era Orkut, não. Orkut já tinha passado, Não, né? era Facebook e Instagram. Já era Facebook. Facebook e Instagram. O Facebook ainda tinha um poder ainda, né? Hoje em dia já não tem tanto. Mas aí eu me dediquei àquilo ali, primeiro semestre, já tinha meus clientes. E aos poucos eu fui conquistando. Eu falo que eu sempre fui uma empreendedora, né? Porque desde o primeiro período da faculdade eu já estava trabalhando por conta própria. E aí depois eu comecei a trabalhar com uma tia minha, que ela é jornalista, trabalha com assessoria de imprensa, também com redes sociais, com a parte de design, criação de conteúdo e de home office. Isso há 8 anos atrás. Deve ter mudado bem, né? É uma responsabilidade, imagina eu com 18 anos de home office. E eu que tinha que fazer a minha carga horária. Sim. Então, os meus amigos ali da faculdade, nossa, como que você consegue acordar cedo para poder trabalhar? Na época eu estudava à tarde, né, a faculdade. Sim. Como que você consegue? Eu falei, mas eu tenho um compromisso. Então, indiretamente, eu já estava gerindo ali a minha carreira por mim mesma, né? Porque era contrato com ela, então não era CLT. Eu não tinha que cumprir uma hora, eu tinha que cumprir uma demanda. Não. E aí, disso...
Fui aumentando também os meus clientes por fora, depois comecei estágio na própria PUC, numa agência, e o legal é que na época que eu trabalhava nessa agência, eles só atendiam primeiro e terceiro setor, que seria a PUC e ONG, né? Sim. Então, eu entrei como voluntária, então eu não recebia nada. Eu acordava cedo todo dia para ir para lá e não recebia nada. Só que eu recebia conhecimento. Exatamente. Mas eu recebia com os meus clientes e eu recebia mais com os meus clientes do que quem trabalhava ali comigo remunerada. As pessoas têm que aprender isso, né? Que às vezes é a chave, que tudo é dinheiro. Sim. Né? Principalmente no início, né? Uhum. Às vezes o conhecimento, a experiência que você vai ganhar num determinado trabalho vale muito mais a pena do que qualquer dinheiro. Com certeza. Porque lá na frente, né, vai te trazer benefícios muito maiores. Sim, até o emprego ruim que você teve poderia ser ganhar mais. Vai ser uma experiência para você. Tudo que a gente faz serve de repertório na nossa vida e experiência. Com toda certeza. E aí fiquei 1 ano nessa agência, depois eu consegui um estágio efetivo aqui em Belo Horizonte, numa clínica de oftalmologia. Eu tive que aprender tudo de oftalmologia. Foi degando passo a passo. Sim, eu fiz evento de oftalmologia, fazendo exame, né? Lógico que não tinha receita e tal, mas eu fiz evento. Eu acho que por eu trabalhar nessa área de criatividade, eu nunca fui uma pessoa medrosa. Se tinha uma oportunidade, eu ia, você precisa subir no palco, eu subia. Você precisa ir lá no evento. Cada empresa de mercado diferente, a gente vai aprendendo uma coisa diferente, né? E a gente não pode ter medo, né, das coisas. Eu acho que quem decide empreender, você está se arriscando todos os dias. Com certeza. Eu também trabalhei muito na área administrativa e financeira, mas em várias empresas de segmento diferente, né? Uhum. Então, por exemplo, trabalhei numa concessionária, como trabalhei em agência de publicidade, são coisas muito diferentes. Cada uma tem uma operação diferente. Sim. Né? E essa experiência que a gente vai ganhando... E o conhecimento também, né? é muito amplo. Né? Eu falo que essa área minha, ela me permite trabalhar com tudo. Sim. Porque eu trabalhei com oftalmologia, trabalho com advogado, seguro de vida, dentista, esteticista, e você tem que conhecer o mercado da pessoa para você poder vender ali com a pessoa, né? Então, eu trabalhei na Biovisão, que foi onde eu trabalhei. Depois, eu fui efetivada e aí eu recebi o convite de ir para Curitiba. Meu pai foi transferido. E eu decidi... largar tudo e ir para Curitiba com seu pai. Seguir ele, exatamente. Tinha a opção de ficar aqui ou não? É só ir com ele? Tinha, eu namorava na época, sabe? Aí o coração ficou meio dividido, assim, de ficar aqui. Será que vou? Será que fico? A família toda aqui, mas eu sou uma pessoa ambiciosa no sentido trabalho, sabe? Eu nunca quis depender de ninguém, principalmente por ser mulher, né? Então, eu nunca quis depender de ninguém me sustentando. Então, quando me falaram que Curitiba, assim, é um grande polo de trabalho, oportunidade, mega grandes empresas estão lá, é uma cidade padrão Europa, isso é inegável. Eu decidi... Você enxergou outra oportunidade, uma oportunidade nova de aprender. E eu tinha tinha formado, tinha 1 ano. Tinha acabado de formar. Então, imagina para uma pessoa que formou, tem 1 ano, ter uma oportunidade de uma das maiores capitais do Brasil. Sim, mas pesou conta, teoricamente, você já tinha seus clientes aqui, né? Tinha, mas dava para trabalhar de lá, né? Então, mas a partir desse momento, eu quis parar de fazer essa parte que eu fazia por fora, né? Entendi. Porque, como eu ia estar longe, eu falei, não, eu vou pegar Não vai conseguir atender direito. Eu vou pegar um serviço pesado lá e tal. E aí, como eu fiquei um mês desempregada, minha tia novamente me chamou para trabalhar com ela por um período, só para ajudar ela. E aí, eu continuei com ela. Sim. Voltei com ela porque eu estava desempregada, fiquei desempregada 1 mês, até eu mudar para Curitiba. E aí, quando eu mudei para Curitiba... é realmente uma mudança de chave. É um mundo diferente, sabe? O que eu trabalhava aqui, eu ganhava o dobro lá. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em agência,
Com 2 anos morando lá, eu trabalhei em 2 empresas diferentes, para ter noção do tanto que a cidade, ela tem emprego, sabe? Tem demanda. A agência é grande. Muito grande. E aí, foi uma vivência, assim, sensacional. Eu falo que a gente não pode negar nenhuma oportunidade na vida. Sim. Se eu tinha uma estabilidade, se eu podia, não tinha por que eu ficar, sabe? A gente tem que aproveitar as oportunidades. E, no caso, eu estava com os meus pais. O que poderia dar errado? E ali foi diferente, né? Que aí você pegou grandes empresas, né? Você é agência de publicidade grande, você pegou grandes empresas. Você viu como é que é diferente a metodologia de trabalho. Sim, exatamente. Né? Como é que a área de marketing dessas empresas grandes funciona, a demanda. Sim, né? Aí eu fui para essa empresa de agência, inclusive era uma agência enorme, principalmente de assessoria de imprensa, que atende médicos de Curitiba de alto padrão, sabe? Sim. Então, eu já tive uma vivência com um outro tipo de agência, que também me ajudou para ter a minha agência hoje. Sim. E aí, depois de um tempo, eu recebi uma oportunidade de trabalhar com uma empresa de manufatura eletrônica, lá em Curitiba. Um outro mercado que eu não tinha noção nenhuma, minha área é humanas. Imagina você entrar numa empresa que é só engenheiros. Foi assim, saber detalhe da solda ali, o que tá certo, o que não tá, os processos. Eu falo que 1 ano e 6 meses que eu fiquei lá, eu posso começar a dar aula de manufatura eletrônica. Eu nunca imaginei trabalhar. E também tive mais oportunidades. Eu fui para feira em Cascavel, fui para São Paulo em feira hospitalar, feira de rastreadores. Tive que falar inglês com expositores lá para apresentar a empresa. Então, igual a gente falou, tudo é conhecimento. E aí, no final de 2021, surgiu uma das minhas primeiras clientes, que eu fiz logo para ela. Ela surgiu falando, Amanda, eu contratei uma agência, eu não consigo, não deu certo, eu quero você trabalhando comigo. Eu falei, mas eu não tô trabalhando com isso mais, tô trabalhando CLT. Ela tá assim, não, mas eu quero você, eu sei que você tá longe, mas o que você conseguir fazer, porque as agências que eu trabalhei não deu certo. E eu falei, quer saber? Do meu horário que eu tô aqui, eu consigo fazer isso. E eu ainda... Tem um horário disponível que dá pra aproveitar, né? E eu era home office, então dava pra conciliar, né? E eu ainda tava com a minha tia, e aí eu decidi parar de trabalhar com a minha tia. Tava em 2 empregos, no CLT e com a minha tia. Sim. Aí eu decidi parar com a minha tia, e aí eu vi a oportunidade de novo batendo na minha porta ali. Falei, vamos começar. E nisso a gente começou e tal... eu vi ali a oportunidade, já comecei a fazer uns tráfegos pagos e com 6 meses de empresa eu já estava com 5 clientes. E isso trabalhando como CLT ainda. Até que chegou no final do ano, já estava perto de eu voltar, né? E porque eu fiquei em Curitiba 2 anos... Eu falei, gente, saindo desse emprego, eu não quero mais trabalhar CLT. E aí, eu faço psicólogo, conversei com ela, tá assim, Amanda, você é empreendedora, você não serve para trabalhar como CLT, você é empreendedora. Você falando, eu já vejo isso em você, como é importante a nossa saúde mental estar boa também para a gente enfrentar essas situações. Sim. Porque ela mesma falou, você já está pronta para isso, mas você tem que querer o seu tempo, né? Sim. Então, a gente fala muito aqui disso, né? Como a saúde mental, ela ajuda muito nesse quesito de empreender. Aí eu falei, quer saber? 2023 vai ser só isso. E realmente é muita indicação. Acabou que a gente vim parar aqui, né? Mas eu falei, é isso que eu quero. Isso é o meu caminho. E, assim, é algo que eu trabalho há 8 anos. Então, eu já sabia fazer tudo que eu já fazia para os outros. Por que não fazer para mim, né? Sim. E... fala um pouco da importância hoje, né, das redes sociais para as empresas, né? Sim, o Instagram, né, eu acho que é o principal meio de divulgação digital que a gente tem hoje.
Eu gosto de falar, quem não é visto não é lembrado, né? Se você não tá no Instagram, você não vai ser lembrado, infelizmente. Mas ele não é só isso, sabe? Eu gosto de falar até para os meus clientes, porque imagina se o Instagram sai do ar, como já aconteceu algumas vezes. Onde que você vai vender? Eu acho que toda empresa deveria ter um canal no YouTube, entendeu? YouTube. Eu falo com os meus clientes. Eu tô vendo muita empresa fazendo podcast. Não é só o podcast, né? O próprio canal mesmo, entendeu? Com informações, Sim, com várias certeza. coisas. Dá pra se fazer hoje, né? Com a tecnologia que a gente tem. Com certeza. E o meio de comunicação digital tá disponível para todo mundo fazer uma conta, né? Exatamente. Só basta, mesmo que você replique os conteúdos do Instagram, já é um meio de atingir o seu cliente. Sim. Hoje mesmo eu falo com os meus clientes assim, se você pode cercar o seu cliente de todas as formas, cerque ele. Vai pro Google com site, Google Meu Negócio, Instagram, Facebook, aí você fala, mas Facebook não tá usando muito, mas ele aparece na busca. Eu sei que o pessoal fala muito do grupos, né? Para vender, que os grupos do Facebook são muito bons. Sim, exatamente, indicação. Entendeu? Ali e tal. Aí tem o YouTube, agora TikTok, Kawaii. Então, se você consegue abastecer tudo, criar conta é o de menos. Hoje, querendo ou não, o ideal é ter em tudo, né? Exatamente. Você tem que ter tudo porque são públicos diferentes, né? Sim. Você já viu, né? A gente teve um episódio aí que se falou muito do tráfego pago, passaram a informação que a gente ficou muito assustado, a questão da quantidade de empresas que tem site, né? Que não chega a 1%. Sim. Né? O que você poderia falar disso, né? Você que tá nessa área. Que não tem site, né? Não, tem site. 1% só das empresas no país tem um site. Então, 99% das empresas não tem site. Isso é até um debate que eu faço até com os meus clientes, porque eles acham que estar nas redes sociais é o suficiente. Mas, como eu falei, se o Instagram cai, as redes sociais caem, você perde o seu meio de venda, principalmente se a sua loja é online. Onde você vai vender? Porque até mesmo a rede social, né? Ela não é eterna. A gente viu o Orkut, Facebook também tá passando por isso. Exatamente, tá passando por mais que, teoricamente, né? O Instagram são os mesmos donos, mas o Facebook perdeu um pouco daquela força que ele já teve há anos atrás. Eu acredito que o Facebook só existe ainda porque é do mesmo dono e porque você depende do Facebook para a parte business tanto do Instagram, né, anúncio e tal, WhatsApp também. Então, você usa o Facebook mais nessa parte de negócios, de gerenciamento de negócios mesmo. Mas a questão do site, eu sempre falo isso com os meus clientes, até por causa dessa questão de sumir as redes sociais. A importância de ter o site. E o Instagram, as informações se perdem. Você posta algo falando sobre você hoje, daqui 3 semanas já se perdeu o conteúdo. Você fala uma dica super legal, daqui 2 dias já desceu o conteúdo, entendeu? Sim. E o site não. O site tem todas as informações organizadas. Tá ali atualizado, organizado. Sim, e a pessoa acha as informações muito mais fácil, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante ter o site. Eu já ouvi gente falando, mas para que eu vou ter um site? Nem se usa mais site. Mas um dos principais meios de busca é o Google. Sim. O que aparece no Google? Não é o principal ainda, né? Então, quando você vai pesquisar no Google, qual que é a referência que aparece para você? Sites. Sim. Então, se você não tá ali, acho que você não tá aparecendo no Google. Nós já estou te falando que não. A maior avenida do mundo é a internet. Exatamente. Se você não tem um site, como é que você vai aparecer? Então, você tá fora da maior avenida do mundo. Sim. E assim, já foi caro, né? A desculpa antes que era caro e tudo. Hoje não tem mais essa desculpa. Verdade. Entendeu? Que construir um site aí não é coisa de outro mundo. Hoje, com um preço bem acessível, você consegue construir um site. E o próprio Google te dá a possibilidade de criar um site gratuito. Dele. Ele mesmo pega suas informações do básico Google, ali, mas... do Google Meu Negócio e transforma em site. Exatamente. É bonito? É informativo? Não é, mas é um site. Informativo, eu acho que é bem informativo. Talvez não fique bonito. Isso. Bonito, mas informativo. Eu falo assim, porque as informações são bem superficiais, sabe? Sim. Diferente de um site profissional. Sim. Mas é um site.
você vai já aparecer... é uma loja aberta, né? Já é um Google, você já vai estar Exatamente. aparecendo no Google. Então, é muito importante você estar nos principais canais, que são site, Google e Instagram. Sim. O resto é consequência. Como é que você faz a captação de clientes hoje? Hoje em dia, eu faço a captação de clientes muito por tráfego pago. Sim. Como eu não tenho uma equipe grande, porque eu acho que tem que... Uma questão de qualidade mesmo, né? Sim. Eu priorizo um número de clientes para serem bem atendidos também, passar uma qualidade, mas o meu principal meio de captação é o tráfego pago e indicação também. Sim. Porque a agência, eu percebo que quem não é desse meio digital, assim, de marketing, eles não têm muita referência de pessoas, de agências, sabe? Então, eles trabalham muito com indicação. Eu vejo... Eu já trabalhei em agência de publicidade, né? 2 agências. Mas o que eu vejo muito no mercado, porque assim, tem muito profissional autônomo, né? Pessoal, por custo, né? Sim. A pessoa acha que o custo de uma agência de publicidade é alto e às vezes não tem retorno. Até mesmo porque às vezes não é feito um planejamento Sim. de médio e longo prazo. A pessoa também quer investir, teoricamente é um investimento, né? Eu não vejo como custo, mas ele vê como custo e normalmente ele quer fazer de curto prazo, né? Ter um resultado rápido. Sim, exatamente. Né? Que normalmente não é o que acontece na área de publicidade, né? Quando os clientes já me contratam, eu já falo, olha, o contrato é de no mínimo 6 meses. E eu já falo, não adianta você achar que com um mês você vai estar estourado. Pode acontecer, mas raramente. Pode acontecer. É muito difícil. Vamos se dizer, né? Eu tenho que preparar para o ruim. Se o bom acontecer... Sim. Então, eu faço esse contrato de 6 meses exatamente por isso. Porque a internet é uma constância, sabe? Você tem que ter uma constância para você poder atingir seu público. Até para... Se você não faz nada, assim... de falar e tal, até para você entender qual que é o seu estilo. Sim. Então, e é um teste, né? Infelizmente, Exatamente. A internet é um teste. Funciona muito como teste, né? É um teste diário. Porque você não sabe o que é o certo, o que vai dar certo, né? O que dá certo para um não quer dizer que vai dar certo para o outro. Então, é um teste constante e muitas vezes as pessoas não entendem isso. Acha que só porque começou ali com uma gestão de redes sociais, uma assessoria, já é suficiente. E às vezes as pessoas não entendem que elas também têm que fazer a parte dela. Eles acham Acho que tudo é da agência, né? Contratou a agência. Tem a parte dela. Sim, não, eu tive clientes... Até a dificuldade de passar informação de coisa, às vezes é complicado. Sim, aí acontece que tem que começar a demitir o cliente, sabe? Porque se ele não faz a parte dele, o meu trabalho também não vai ser efetivo. Eu já tive clientes que eu mandava os conteúdos, ele nem aprovava. Tinha empresa que era a principal cliente da empresa, 90% da receita era dela, ela demorava 3 meses para pagar. E é exatamente assim, o cliente... Ela pagava quanto que ela queria, parece que ela tirava a dedanha para ver qual nota que ela queria pagar. Sim, e aí o que acontece? O cliente não tá colocando o seu serviço como prioridade. Sim. Então, infelizmente, aí a gente tem que demitir o cliente. Não, fica complicado, né? Porque ele quer o resultado de você, mas ele mesmo não ajuda. Com certeza. Não se compromete a ter resultado, porque depende do conjunto, né? Porque imagina uma loja de roupa que o nome da loja é a dona, o nome da dona. Então, ela tem que colocar a cara dela ali, porque ela começou vendendo. Eu falo, eu posso gravar esse vídeo pra você, mas ninguém não vai ser a mesma coisa. Ninguém vai saber quem eu sou, não vai atrair as pessoas. A identificação é ela. Exatamente. Entendeu? Então eu falo, você tem que aparecer. Principalmente roupa, acessórios, assim, objetos, né? Que a pessoa começou pequeno e criou uma marca, né? Ela é a marca, então ela tem que colocar a cara dela mesmo. E deixa o povo falar que virou blogueiro, que tá querendo ficar famoso. Tomara Isso que acontece, fique. Né? Fala pro pessoal de casa aí a importância da publicidade hoje para uma empresa, né? Porque muita gente às vezes não tem noção, acha que é bobagem e tudo, mas a publicidade hoje é importante. As grandes empresas todas têm
A publicidade bem desenvolvida, Sim. a marca bem desenvolvida por causa da publicidade. E que isso não é de um dia para o outro, né? Com certeza. Tem uma frase que é super antiga, né? A propaganda é a alma do negócio, né? Sim. E é isso, igual eu já falei também, quem não é visto não é lembrado. Talvez você pode ter o melhor produto do mercado, mas se você não divulga, você não fala os benefícios, ninguém te conhece. Não, nem os melhores, né? Vamos pegar a Coca aí, que tá fora de moda, né? Que hoje tudo é saúde, bem-estar e tudo. Querendo ou não, Coca ainda continua... Exatamente. Pode ter diminuído as vendas, mas continua sendo Coca. É que ela vende uma memória ali afetiva, é o produto né? mais vendido do mundo. Sim, vende... Como é que você para ver, para pensar que uma bebida que não é saudável é a bebida mais vendida do mundo? Ela vende a felicidade, né? Então... A marca mais valiosa do mundo, então... Sim. Então é isso, a propaganda, ela dá esse poder para criar um desejo nas pessoas. Então, se você não cria um desejo pelo seu produto, que talvez é o melhor do mercado, não adianta nada você ter o melhor produto. E até questão de resultado também, né? Vamos pegar aí a própria Coca mesmo, né? Durante vários anos, ganhou vários prêmios pelas propagandas feitas e todo mundo quer a venda. A venda em si não aumentou, entendeu? Mas ela se manteve ali, a marca continuou forte, né? Porque ela chegou num limite que as vendas... Como que se diz? Tem Coca em tudo quanto é canto do mundo. Então não tem onde crescer mais. Todos os idiomas. Entendeu? Mas a marca tá ali, por quê? Pra fixar todo. Não tem como. Quando se fala de bebida, qual que é a primeira marca que vem na sua cabeça? Não... Deveria ser água, mas nem a água. A Coca vem primeiro do que a água. Sim, com certeza. Né? Quando se fala, qual que é bebida? Tem certeza que você perguntar de 10 pessoas, 9, se as 10 não falam Coca. Verdade. E mesmo ela vendendo mais no mundo, ela se mantém na propaganda por quê? Porque ela tem que ser vista, ela tem que ser lembrada. Então, se você faz uma campanha uma vez e some, você vai ser esquecido. É igual no Instagram, se você posta uma vez na semana, você vai ser esquecido. Seu concorrente está postando 5 vezes, enchendo o story lá de pontinhos, e você postou um. Não passa credibilidade, não humaniza sua marca. É o que a gente vê esses blogueiros, principalmente... Os blogueiros, né, hoje que a gente vê, né, tem um público muito grande, por quê? Constância, né? Sempre mantém a constância. Identificação. Hoje a gente estava falando, né, sobre o dia a dia, postar essa rotina. As pessoas querem muito isso, né? Se identificar com o outro, elas não querem ser mais enganadas. O que está acontecendo muito com as blogueiras? Elas fazem a mesma coisa, tudo arrumado, acorda impecável, mas aí não rola uma identificação, não acontece essa identificação. Porque, na verdade, ninguém nasce, né? Não! Com o cabelo arrumado, já maquiada, tudo pronto. Né? A mulher ainda tem todo mundo nasce, acorda descabelado, com remela no olho, com bafo. Não tem jeito. É da natureza do homem. Principalmente mulher, né? Mulher tem essa coisa de se maquiar toda, montar. O homem já não segue tanto a fio isso. Mas tem isso, as pessoas querem uma identificação. E até nas próprias propagandas de grandes marcas, eles já estão fazendo isso. Tem uma propaganda da Dove que é muito, muito legal. Há um tempo atrás, eles faziam um cara... fazia um autorretrato e pedia para a pessoa se falar, né? Como que ela era, o cabelo e tal. Se descrever. E depois uma outra pessoa olhava ela e ia fazendo o autorretrato dela. No final, a imagem que ela passava... Não tinha nada a ver com o que ela pensava. Não, era tipo cabelo opaco, fino, nariz grande, rosto largo. E o que a outra pessoa via era o mais próximo do que ela é, na verdade. Entendi. Então, hoje em dia, as pessoas... se mostram mais, né? Eu acho que isso é um processo, tá caminhando. Mostra que tem manchas, mostra que tem doença, mostra que acordam... Que não são perfeitas, como não Exatamente. Que a gente tem que viver num mundo perfeito, e não é. Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem problemas. Sim, né? Mostra às vezes que tem uma doença, que não acordou bem. Então, isso tudo faz parte da humanização, né? Mas as pessoas ainda estão... digerindo isso, tá num processo. Essas informações. Sim, e as redes sociais vêm para ajudar isso, tanto como pessoas, como marcas também. Sim.
E essa questão de identificação do público com a marca, né? Como é que é feito isso, né? As pessoas normalmente consomem marcas que elas se identificam, né? Hoje. Sim. Para a gente saber o público, né, daquela empresa, a gente tem que estudar. Por exemplo, eu tenho cliente que é da estética. Estética, toda mulher, principalmente, quer fazer, mas não é todo mundo que tem a condição. Então, você tem que estudar aquele público ali para ver quem é o seu potencial cliente, para você ser assertivo. E até apesar de pouco, tem homem também, né? Sim, com certeza. Vamos colocar aí que 95%, 99% seja mulher, mas tem um público masculino pequeno, mas tem. Principalmente está crescendo bastante, né? Então, esse estudo tem que ser feito até para a propaganda ser assertiva. E porque vai que você quer vender um serviço de 10 mil reais. Talvez a que ganha um salário mínimo, ela quer muito fazer, mas... Não consegue. Talvez não é o momento dela ainda, Sim. sabe? Então, acho que tem que ser estudado para a propaganda ser assertiva e o conteúdo divulgado também ser assertivo e gerar aquela necessidade ou mostrar que você é a pessoa ideal para ela, né? E, igual a gente fala, tem cliente para todo mundo. Sim. Estética, aí tem demais. Mas essa identificação tem essa questão também, né? Tem a identificação com a pessoa em si. Sim. Porque, às vezes, tem 5 pessoas que fazem a mesma coisa, só que o atendimento é diferente. Sim. Então, tem todo esse processo, atendimento, forma do conteúdo, formato. Tudo isso gera uma identificação para acontecer o consumo do cliente. E o que você pensa, por exemplo, de uma agência de publicidade num todo? O ideal é ela ter o conhecimento macro, né, de todo o mercado, ou normalmente ela nichar num determinado mercado, num determinado segmento? O melhor é o nicho, né? Acho que quanto mais você conhece daquele nicho, mais você tem propriedade para falar. Hoje eu não trabalho com um nicho específico, mas eu já trabalhei muito com estética, por isso que eu dei o exemplo Sim. aqui. Então, eu acho que se você... tem um conhecimento um pouco maior nessa área do que nas outras. Exatamente. Se você tem a possibilidade de nichar, eu acho importante. Principalmente tem muita agência que trabalha só com médicos, porque a área médica de saúde é uma área muito complicada. Tem muita regra, você não pode expor tudo, tipo antes e depois, tem algumas coisinhas... Por exemplo, não consigo entender por que advogado não pode fazer propaganda. Sim, advogado não pode fazer outdoor, né? Eu acho que nos Estados Unidos pode, mas aqui não pode. Tem isso também. Entendeu? Então, quando você nicha, né? Sim. Você tem mais propriedade, mais conhecimento, igual o advogado tem essas questões, médico tem outra. Eu já trabalhei em clínica de oftalmologia, segue muito a RIT, assim, de não poder postar qualquer coisa. Tem a questão também, hoje que a gente vê, né, do desenvolvimento do marketing digital, que está sendo muito grande. Uhum. E o que é que eu vejo, né, que acontece muito, que igual a dificuldade que a gente vê das empresas, que às vezes pagam um valor alto e às vezes não consegue ter aquele retorno que ele acha da agência de publicidade. Uhum. Então, às vezes a pessoa fica rodando até achar uma agência que se encaixa com o perfil, então eu falo. Se identifique, né? Não, já trabalhei com 10 agências, não gostei de nenhuma me identificou e tudo. E hoje a gente vê com o desenvolvimento do marketing digital, praticamente todas as pessoas que estão começando um negócio novo no digital, elas já têm conhecimento básico. Ela já sabe fazer uma logo, ela já sabe fazer um design, um panfletozinho, ela já sabe fazer uma edição de vídeo. Como é que você vê o marketing digital nesse sentido? Porque, de certa forma, eu vejo, né, que, vamos dizer, esses freelancers, essas empresas pequenas hoje, praticamente o cara, às vezes, o próprio dono ali já sabe fazer uma edição de tiro, já sabe fazer uma logo, então ele não vai contratar esse trabalho, né? Teoricamente, um custo, ele vai ver isso como custo, não como investimento, em vez de contratar uma pessoa profissional. Sim. Hoje em dia tem muita ferramenta que faz tudo, né? Que ajuda. Que faz postagens, tem edição de vídeo, faz dublagem, se você precisar. Então, eu acho que para iniciar, essas ferramentas são muito boas. Sim. Porque quando você inicia, principalmente quando você abre um negócio, você não tem um capital, às vezes, para investir. Esqueci o nome dela, que eu já até usei uma época, que é uma plataforma grande, tem mais de 30 aplicativos, 30 utilidades lá, gente. Canva? Não.
Não, grande mesmo. Ah, tá. Tem aplicativo para criar site, tem aplicativo para fazer funil de vendas. É até de um brasileiro, gente, Buderol. Ah, tá. Entendeu? Então, hoje em dia tem muitos. Se você quiser, se você quiser fantástico, fazer... mas, por exemplo, você vai usar as 30, você não vai aprender a usar todas. Você vai usar uma ou outra. Então, Sim. Entendeu? Tem essa facilidade hoje, fácil acesso, entendeu? Mas o cara tem que ver, é o que a gente fala, é a questão de ser profissional. Sim. Quando né? você contrata uma pessoa que trabalha na área, com certeza vai passar um profissionalismo bem diferente do que se você que não é da área fazendo, porque eu até, às vezes eu faço algo simples assim no Canva, sei lá, um convite, que é algo rápido que eu consigo fazer pelo celular, e às vezes uma mesma pessoa tem aquele acesso que eu tenho. Ela Sim. fala, como que você fez isso aqui? Mas é porque eu tenho noção de cores, Conhecimento, formato. você já tem sua expertise, todo o seu know-how Exatamente. adquirido nesses 8 anos que você tem sua empresa. Exatamente. Aquela tem uma noção de diagramar o texto, de Tudo. chamar a atenção do título, que tem você tem que seguir, né, um formato ali para atrair o que precisa. Então, é diferente, por mais que eu tenha a mesma ferramenta que ela, é diferente de Sim. quem trabalha e de quem não trabalha. Mas eu gosto de falar que essas ferramentas são boas para você iniciar. Sim. Mas a partir do momento que você tem condições de fazer esse investimento, eu tenho certeza que a cara da sua empresa vai mudar totalmente. É igual a gente falou, é profissionalizar a empresa. Porque se você quer entregar algo amador, geralmente não acontece fazendo... Por isso que o cara, às vezes, não sabe o que é que ele tá crescendo, porque a própria mentalidade dele não é amadora. Sim, exatamente. Entendeu? O mercado cada vez está mais competitivo, está mais concorrido, então, assim, se você não for profissional, você fica para trás. Vê essa questão de propaganda, marketing, comunicação como um gasto, não como investimento. 90% vê, ou mais. Sim. Né? São poucos que vê isso como investimento, como retorno, né? Exatamente. Mesmo que não seja retorno de venda, mas retorno de marca, de divulgação, de institucional. Sim, né? E às vezes acha caro, mas vai fazer só porque todo mundo tá fazendo. Aí acontece o que eu te falei. A pessoa não tem resultado porque ela não se dedica, não quer fazer nada. Não, é o que você falou. Às vezes faz porque é caro porque o outro tá fazendo. Mas o público dela é diferente do outro, o mercado dela é diferente do outro. Entendeu? O outro coloca a cara ali no Instagram. Aí o outro tem resultado e não consegue entender por que não tem resultado. Exatamente. Entendeu? Eu acho que as pessoas têm que ter o conhecimento da importância do marketing digital. A gente falou também sobre o marketing de influência, como os influenciadores são importantes para a empresa, mas influenciadores que tem uma identidade parecida com a da empresa. Fazer a coisa certa, né? Exatamente. Não seguir. Adianta. Eu acho que é seguir o seu caminho, não o caminho do outro. Claro. Porque acontece muito isso. O outro chamou aquela que tem 5 milhões, mas talvez para você o de 10 mil seguidores está suficiente. Então, é saber... Não só suficiente, às vezes vai te trazer mais resultado que o outro de 5 milhões. Você vai pagar mais barato, vai te trazer mais resultado. Vai ter muito mais conversão do que a que tem 5 milhões de seguidores. Então, é saber o público mesmo e ter um planejamento da sua marca. Isso é o fundamental, que eu vejo que falta muito, né? Vou falar até por mim mesmo, entendeu? Planejamento. Né? As agências, ou quem atende, né? Que às vezes é autônomo, né? O que eu vejo, falta muito planejamento nessa área. A pessoa entra sem desenvolver um projeto, um planejamento com o cliente, né? Com certeza. Entendeu? Acho que para tudo na nossa vida a gente tem que ter um planejamento. Se a gente vai viajar, a gente faz um planejamento de hora, chegada no hotel, roteiro. Se a gente vai fazer uma festa, a gente faz um planejamento do que tem que contratar. Então, por que com a sua empresa não vai ser diferente? Com a sua rede social, que é a sua vitrine? Sim. Porque as pessoas se esquecem ou não têm o conhecimento. Que a rede social se tornou a sua vitrine. Sim. Então, é um dos meios que você vai olhar para ter uma referência de como funciona aquele negócio ali. Aquele negócio, né? Hoje não tem mais só a parte física, né? Tem querendo ou não, um complementa o outro, né? A parte digital com a parte física
Sim. acabam se juntando e unindo e sendo uma coisa só, né? Com certeza. A gente gosta de falar que é um marketing 360. Sim. Pegar todos os lugares, porque às vezes pode esquecer também do ponto físico, né? Mas o ponto físico também faz um complemento ali Sim. com a mídia online. Então, você gosta de falar, cerque o seu cliente. Das 360 maneiras. Exatamente. Que tem jeito. Faz um círculo assim, pega todos os lugares que pode. Porque se você tem essa capacidade, investimento, tráfego pago, faça isso, faz uma parceria com uma loja, sabe? Acho que tem que buscar meios. A criatividade é bom por isso. Tem que usar meios, quando o orçamento está curto, você tem que usar meios que entrem no seu orçamento. Mas se o investimento também pode ser maior, vamos buscar meios melhores. O que você dá dica hoje para o empreendedor aí de casa aí? Na questão da publicidade, o que você daria de dica para quem tem, para os pequenos principalmente, né? Pequenas empresas. Sim, olha, pesquise sobre o assunto de marketing digital, não seja influenciado pelas outras pessoas, não sigam só o que as outras pessoas fazem. Então, falam, né? Isso, pesquise o que é a importância, os números não mentem. O Instagram, as mídias digitais são as maiores ferramentas. Então, independente do seu negócio, esteja no meio digital. Faça um site, tenha uma conta no Instagram, tenha uma frequência ali e eu tenho certeza que você vai se diferenciar do seu concorrente. O mais simples e bobo que seja, até o Google Meu Negócio, né? Vale a pena com certeza. abrir. Você está sendo visto ali. Sim. Porque as pessoas estão pesquisando e te acham. Eu de volta ao meio recebo a ligação, te achei aqui na internet. Quando eu vou ver, é Google Meu Negócio. Sim, exatamente. Entendeu? Então, aproveite dessas ferramentas gratuitas online que tem, porque todo mundo hoje em dia tem internet. Sim. Então, aproveite e crie essas ferramentas, esses mecanismos para você e eu tenho certeza que o seu negócio vai mudar. Correto. E as empresas grandes hoje, o que você vê o futuro delas na questão do marketing, com a mudança do marketing digital, o que vai alterar, né? Até pelos canais hoje, que muita gente não está mais na televisão normal, tradicional, está vindo para os meios digitais, como o YouTube e outros canais. Eu acho que hoje em dia a gente já vê essa mudança muito na inteligência artificial, né? Então, hoje em dia, a tendência vai ser mais tecnologia. Eu acredito que vai surgir novas ferramentas, a gente já tem a questão do metaverso também. Então, quanto antes você estiver nesses meios digitais, melhores. E tá surgindo cada dia novidade, né? Novos aplicativos, novas ferramentas, inteligência virtual aí, artificial. Tem aquele chat GPT também, que ele cria um texto tudo baseado no que você precisa. Sim. Então, eu acredito que o futuro é por aí, mas não vamos deixar de ter a mão de obra humana, sabe? Vai mudar a forma como você faz. A criatividade do ser humano. Sim. Vai mudar a forma como as coisas são executadas. Então, você precisa se adaptar. Eu acho que o segredo tá aí. Tá aí. Se adapte, não fique preso às coisas antigas, porque o mundo está em constante mudança. Principalmente com a tecnologia. Aí, até pelo menos a visão que eu tenho, né? Não sei como é que tá isso nas grandes empresas, mas que eu vejo que hoje vale muito mais a pena, às vezes, você patrocinar, né, teoricamente, 2, 3 canais no YouTube do que uma TV aberta. Sim, entendeu? É porque é um público mais assertivo, né? A televisão... Sem sombra de dúvida. Ela diminuiu o público, tem um público grande ainda, mas o público dela é muito aberto. É o povão hoje. E às vezes é muito aberto também. Entendeu? Você não tem a noção de quem você atingiu. Eu acho que até o povão mesmo já tá começando. Porque hoje ficou barato, né? Os streams, o Netflix, um canal da Disney, entendeu? Isso é muito barato mensalmente, entendeu? Sim. Isso praticamente não altera, por mais, vamos dizer, por mais que seja baixa a situação financeira da pessoa, isso não altera. 20, 30 reais não altera no mês a situação da pessoa. Então, a pessoa acaba tendo acesso a esses canais. Então, assim, eu acho que cada vez mais, igual a gente comentou aqui, o Pedro
tava falando, né? Nem sabia que era por causa de publicidade, mas na minha época, de manhã, todo canal que você abria tinha um programa de criança. Hoje não tem. Uhum. Acabou praticamente. Hoje não existe programa de Sim. criança no horário normal de uma rede de TV aberta. Com certeza. Né? As crianças hoje, exatamente, estão tudo no YouTube ou tudo nos streams, que é onde que tem o público deles. Sim, onde tá os programas deles, deles, o conteúdo deles. Hoje em dia, por mais que a renda seja baixa, as pessoas investem numa internet em casa. Sim. Porque você consegue ter acesso a tudo com a internet. Por exemplo, na minha casa, antes a gente pagava assinatura de TV. Hoje em dia a gente não paga mais. Vê tudo pelo YouTube. Notícias, tudo que você precisa a gente vê pelo YouTube. Sim. E Muito filme, se você quer assistir, assina um streaming. Então, o futuro é o digital, gente. Sim. Já tá mostrando aí, a pandemia veio principalmente para mostrar que se você não está no digital, no online, não vai ser lembrado. Você vai pagar uma Net TV, o canal aí 150, porque se você paga com 30, 40 reais, você tem 2, 3 canais onde você tem tudo. Exatamente. Entendeu? Então custa muito mais barato. A tendência é sempre massificar, né? Cada vez hoje massificar mais as coisas. Ter nichos de mercado, mas sempre massificando o produto. Com certeza. Da melhor maneira possível, né? E a gente já vê essas empresas de TV se adaptando. Sim. Tanto a Globo, que é uma das maiores emissoras do Brasil, ela já está se adaptando para o digital. Record. Série, ela já está muito forte com série também. Com a Google Play, né? Exatamente. Então, é se adaptar, não tem jeito. O que você acha que vem de novidade aí para frente? Olha, eu acho que a novidade já está aí, que é a inteligência artificial. Essa é a grande pegada. Eu acho que ela só vai surgir novas tendências com ela. E o que você acha que ela... Qual que é o limite dela? É perigoso. Tá na moda, né? A gente tá na moda agora o chat GPT, mas isso tá bem no início ainda, tudo. Acho que dá para se desenvolver muita coisa, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, né? É legal que vai criar um novo segmento, mas é perigoso também pelo fato que você não sabe o caminho que vai seguir. Porque... Tá solto, né? Tá não solto. Tem como prender. Exatamente. Mas eu acho que é algo que vem para benefício, como tudo na vida, né? Sempre tem um lado bom e um lado ruim. Negativo, exatamente. Né? Então, acho que tá aí pra gente... Uma nova possibilidade de investimento como no negócio. Como você falou, né? Não tá aqui para tirar emprego, né? Vai mudar. E a pessoa tem que se adaptar. A pessoa tem que se adaptar. Exatamente. Né? Porque por exemplo, o pessoal mais antigo às vezes tem dificuldade de mexer no computador. A geração mais nova hoje não precisa nem... Já nasce mexendo no celular. Sim, né? Com certeza. Já tá na natureza da pessoa. Não precisa de fazer curso, não precisa de nada. Já é autodidata em mexer no computador e mexer no celular. E novas ferramentas surgem novas demandas também, né? Porque vai surgir novos empregos. Antes não existia influenciador digital, mas com as redes sociais a gente naturalmente surgiu essa demanda. Então, é assim, é uma adaptação ao meio que você vive e você não pode achar que você não vai ter emprego, porque eu acho que vai mudar o percurso do mercado. Tá pegando esse nicho aí que você falou dos influenciadores digitais, né? Você acha que todo ser humano tem que ser um influenciador, mesmo que básico? É meio complexo, né? Porque indiretamente as pessoas querem te ver ali. Mas não necessariamente que você vai virar um influenciador. Tudo. Exatamente. Não, mas se você puder mostrar um pouco de você, de sua cara, sempre é bom, né? Eu acho que isso é uma escolha da pessoa. Eu tenho clientes que ela mostra somente as coisas da loja dela, os produtos da loja dela. Ela posta pouquíssimos, um show ou outro que ela vai, um evento, mas a prioridade dela é ter o Instagram da marca e ter o dela pessoal. Entendi. Então, eu acho que vai do tanto que você abre para as pessoas. Quanto mais você abre, mais a chance de influenciar as pessoas a consumirem um conteúdo da sua vida. Sim. Mas no caso dela, ela quer que consome somente o produto dela. Exatamente. Então, eu acho que vai do que você quer. Eu falo até por mim hoje. Hoje, minhas redes sociais, tanto pessoal quanto da agência, são abertas. Mas eu gosto de separar. Sim. Minha empresa é um, meu pessoal é outro. Tem gente que gosta de unificar. Então, eu acho que não é todo mundo
que vira influenciador porque não quer, sabe? Sim. Não porque... Tem que querer enxergar a oportunidade disso. Isso. E quando a pessoa quer, ela busca uma mentoria ali, um conhecimento. Fica natural. Né? Sim, busca parcerias e tal. Então, acho que para você se tornar influenciador, você tem que querer e pesquisar sobre esse mercado para se tornar. Pode acontecer, né? De se tornar sem querer. Assim, não é só moda, né? Porque tá muito na modinha e tudo, mas assim, não é uma coisa só de moda, né? Sim. Vamos se dizer que é uma coisa que veio para ficar. Tem uma dedicação, tem que ter uma dedicação. Se a pessoa souber aproveitar, é um bom mercado. Que é uma empresa, né? A gente até comentou isso hoje, o influenciador é uma empresa, ele é a empresa dele. Sim. Então, ele tem que se dedicar para sua negócio, empresa. Tem que ter uma negócio. Sim, ele tem um empreendimento, né? Sim, ele tem que ter uma constância de conteúdo, tem que buscar esses conteúdos. Não é só postar café da manhã. Daqui a pouco eu posto almoço, vida fitness. Não, você tem que ter um conteúdo para seguir. Sair para passear com o cachorro. Isso, porque isso aí todo mundo faz, né? Então, você tem que buscar ferramentas para agregar o seu público também. Sim. A questão da sua agência, como é que ela é formada? Tem uma equipe? Como é que você desenvolve esse trabalho? Hoje eu trabalho... Quando eu comecei, eu falo que eu era a agência, né? Fazia um pouco de tudo. Tudo. Eu acho que é até importante para a gente saber como funcionam os processos. Sim. Mas hoje em dia eu tenho design, a parte de copywriter também, e eu trabalho na parte da administração atendimento. Sim. Provavelmente, daqui a pouco eu vou ter que aumentar mais a equipe, porque acaba que... Isso bom, é que tá crescendo. Porque acaba quando a gente tem muitos processos e quer entregar mais qualidade, você precisa de destrinchar as tarefas, né? Então, hoje em dia, eu tenho uma pessoa, eu faço o atendimento, faço um briefing de todas as informações que o cliente quer para as redes sociais, para a empresa dele, vejo qual é os objetivos da pessoa também, porque é algo muito importante que você falou, a empresa às vezes passa por 30 agências, mas ela não passou o objetivo dela, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, ela só tem aquele roteiro pronto, a agência. Então, eu gosto de escutar o meu cliente. Sim. Gosto de saber o que ele precisa, o que ele pode fazer, o que ele tem a possibilidade, como é os clientes dele, porque cada cliente é único. Sim. Não dá para você tratar com... Tem que ser personalizado, não tem? É personalizado no meu atendimento. Às vezes até empresa do meu grupo, mas cada empresa é uma empresa. Sim, não, os clientes são diferentes, mesmo que seja do mesmo nicho. Sim. Então, você tem que saber isso. Eu faço essa análise com o cliente e vou criando um briefing daquele cliente, passo para a menina do copywriter, ela cria aquele conteúdo que ela estuda, pesquisa, tem referências e depois passa para a parte de design e depois a gente realiza as postagens após a aprovação do meu cliente. Porque hoje em dia o meu principal meio, assim, é redes sociais, por uma demanda do mercado, sabe? Sim. Eu já tentei destrinchar, mas assim, a demanda do mercado é por uma gestão de redes sociais. Hoje é o mais focado. Aquele marketing tradicional praticamente acabou, de panfletagem, de folha, muito de difícil. papelaria. Porque às vezes o investimento... A própria mídia também acabou, né? Hoje é muito rede social. Sim, o próprio investimento que você vai fazer, às vezes, numa panfletagem, você faz num tráfego pago. Hoje em dia, nem cartão de visita mais está se usando. Exatamente. E mídia, principalmente, né? Rádio, televisão, ficou muito caro. Já era caro, Sim. né? Mas hoje, você, dentro das redes sociais, você acaba tendo, vamos dizer, um custo-benefício melhor. Sim, com certeza. Né? Não deixou de ser um alcance bom. Mas já não é um meio de comunicação para todo mundo. Nunca foi, né? Só massa, né? Só coisa massificada mesmo, que sim, hoje vai pra rádio e televisão. supermercados, algo desse tipo, né? Porque hoje, a internet, a gente tem uma coisa muito boa, que a gente consegue ter a análise de quem a gente alcançou, idade, público, região. Rádio, você não tem essa noção. Outdoor, como que você vai mensurar quem viu seu outdoor e quem ligou? Só se você perguntar. Verdade.
Então, você consegue ter uma análise melhor de quem que é seu público. Sim. Né, dentro das redes sociais. Nas próprias redes sociais, mesmo que você não faça tráfego pago, você já tem uma análise do seu público. Do orgânico. Mesmo que seja orgânico, você tem. Exatamente. Então, eu acho que essas informações são fundamentais, né? Com certeza. Então, as pessoas estão priorizando mais também os meios digitais porque elas têm um retorno de informações melhor. Sim. Qual que é a diferença, né, para o pessoal que é empreendedor que não conhece a diferença e a importância, né, entre o tráfego pago e o tráfego orgânico? O tráfego orgânico é aquele público que você conquista naturalmente. Seja por meio de indicação, publicidade não, né? Por uma outra pessoa que divulgou. A gente boca a fala, boca tradicional. É o boca a boca tradicional. Sem custo, né? Isso. E o tráfego pago já é um investimento que você faz num anúncio nas redes sociais ou no Google, no Instagram, Facebook, YouTube, e você consegue aquelas pessoas de forma paga. Sim. Então, isso é um tráfego pago. Elas chegaram para você porque você fez um investimento. Quem chegou até eles. Exatamente. Você fez um investimento para alcançar. Diferente do orgânico que veio através de indicação de alguém. Sim. Ou passou na porta da sua loja e viu e chamou atenção. Exatamente. Então, é importante ter os dois, na verdade, né? Porque o orgânico são do seu nicho ali, que já te conhece, aquele público que já tem a sua marca como referência. O pago, geralmente, são pessoas que não têm noção que você existe. Então, ou vai reafirmar para o seu público o que você está movimentando ali na sua marca. Então, é sempre bom ter a junção dos dois para alcançar e até reafirmar o seu público mesmo. Correto. O que você recomendaria para o pessoal de casa, para quem é empresário, para poder fidelizar a marca, né? Eu acho que é você saber quem é seu público e o que ele espera de você, sabe? Porque para você fidelizar a sua marca, o cliente tem que se identificar com ela e querer voltar. Então, você tem que entender a demanda do seu cliente para ele voltar para você porque como você vai ter outras marcas. Sim. Só que cada cliente se identifica com um tipo de nicho, de marca. Então, entenda o que o seu cliente quer. Não é o que você quer, é o que o seu cliente... Essa é a grande diferença, né? Porque o cara acha que é o que ele quer e acabou. Sim. Só que o cliente não é ele, o cliente é o cliente dele. Sim. Entendeu? E ele faz muita coisa pensando nele. Eu gosto disso, eu quero isso. Não, mas seu cliente não gosta disso. A gente vê muita gente, às vezes... Por isso que às vezes o marketing fica errado, é muito por causa disso. Porque ele olha o que ele gosta, o que ele quer. Sim, a gente vê muita coisa que não consegue vender, às vezes numa loja, numa marca, porque a pessoa compra de acordo com o gosto dela. Mas você tem que entender o que os seus clientes querem para você atender, exatamente, para atender eles. Porque talvez o que você gosta da sua loja é 10%, mas e o restante, entendeu? Então, entenda o que o seu cliente quer, passe isso para o seu cliente, que você vai ter uma fidelização e um retorno dele. Melhor e maior. Sim. Porque, às vezes, outra loja pode ter o mesmo produto, mas ele talvez vai voltar pelo atendimento que você faz com ele, ou a forma como você divulga o produto, as informações que você passa daquele produto. Então, entenda a demanda do cliente e entrega essa demanda para ele. Correto. O que você falaria aí pro pessoal de casa que está nos ouvindo, nos escutando, nos seguindo e nos vendo, né? Que não tem essa área de marketing, não tem publicidade. O que você falaria para eles hoje? Eu acho que você está perdendo tempo. Tem que correr atrás, pesquise, tenta você começar a fazer para você até entender como a roda gira, sabe? Você investindo nesse conhecimento, vai ser diferente para você entender o que você quer na sua empresa para demandar para as agências, porque eu acho que é isso importante. Precisa entender como funciona o mercado para poder demandar para sua empresa também. Porque se você não sabe como funciona, como você vai falar como você quer? Às vezes é ruim para a empresa até por causa disso, porque o próprio cliente não sabe o que ele quer, o que a empresa dele quer, como é que funciona o mercado dele. Como funciona o público dele. Então, você precisa entender... Ele mesmo não consegue passar as informações necessárias para a agência trabalhar. Exatamente. Então, primeiro, você tem que estar no meio digital.
Segundo, pesquise sobre o assunto, entenda como funciona e depois, numa próxima possibilidade, contrate uma empresa para investir numa imagem mais profissional, porque eu tenho certeza que é um investimento. Eu faço para clientes, assim, com uma semana, meu cliente já fala, nossa, o tanto de gente que está me procurando, às vezes eu não fiz nem tráfego pago, foi só uma mudança profissional mesmo, na imagem do cliente, uma constância de postagem, então tudo isso influencia. Influencia, né? O que você pode deixar de dica pro pessoal de casa aí? Aproveite todas as ferramentas online, Google, site, YouTube, Instagram, Facebook. Pesquisa, né? Que tem muito material, tem muito conteúdo hoje. Pesquise, comece a fazer hoje, porque se você não tá lá, você tá perdendo dinheiro. Correto. Amandinha, brigadão pelo bate-papo. Eu que agradeço. Obrigado por ter trago essas dicas pro nosso pessoal de casa, né? Sim. Eu sei que você tá lá em Campos. Depois vou dar uma passadinha aqui em BH pra gente poder gravar e poder adquirir um pouco desse conhecimento e dessa história sua. Sim, eu que né? agradeço aí. Antes de fechar, como você não tem um brinco da Romanel. Muito obrigada, Romanel. Tá joia? Não teve o kit aí do pessoal da Shots e do trem pra você, que eles não deu pra chegar, mas depois eu dou um jeito de mandar pra você. Aguardo ansiosamente. Tá Muito joia? obrigada, gente. Obrigadão. Pessoal de casa aí, obrigado, nossos ouvintes também. Mais um episódio do Pão de Queijo Connect Podcast. Fiquem com Deus.